A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais um dia para falar à luz da palavra de Deus. Os dons são dados aos crentes individualmente. Abra a vossa Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 4 até o verso de número 6, que diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui eu quero contar um pouquinho para você sobre os dons espirituais da vida da igreja. Quando eu entendo que os dons espirituais são dados para a igreja de Cristo, são dados para os crentes, são dados para os cristãos. Por quê? Porque para a capacitação e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque Cristo sendo o cabeça da sua igreja e a igreja sendo o corpo de Cristo, participante do seu corpo. Quando eu entendo que a igreja tem dons espirituais, porque ela recebeu de um Jesus Cristo, ela recebeu do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é a fonte dos dons espirituais, das manifestações dos dons espirituais. Quando eu entendo que os dons espirituais, ele tem capacitação, ele capacita o crente para o serviço ministerial, ele capacita o crente em momentos de cura, em momentos de libertação, em momentos de salvação de vidas. Porque quando eu entendo que tudo isso vem pela manifestação do Espírito Santo, eu entendo que o Espírito Santo, quem é ele? Ele é a terceira pessoa da Trindade de Deus, ele faz parte da santidade, ele faz parte do nosso Deus. Então quando eu entendo que o Espírito Santo pode se relacionar como Deus, pode se mostrar como Deus, pode aparecer e demonstrar como o próprio Deus, porque o Espírito Santo, ele é santidade. O Espírito Santo é aquele que veio para nos consolar. O Consolador da igreja está aqui, o Espírito Santo. Então deixe compreender comigo, quando eu olho para os dons espirituais na vida da igreja, eu olho para isso que Paulo está referindo à igreja em Corinto, dizendo: há ainda diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, pode ter diferentes ministérios por aí, pode ter o ministério da Assembleia de Deus, pode ter o ministério da Deus e Amor, pode ter o ministério da igreja pentecostal, pode ter o ministério da igreja, ainda outras igrejas, outros ministérios, mas o Senhor é o mesmo que opera em cada ministério, porque em cada ministério Deus atua de uma forma diferente. Cada ministério Deus usa esses instrumentos para quê? Para atrair vidas, para salvar almas e para libertar pessoas da escravidão do seu pecado. Então tente compreender, o Espírito Santo é a fonte dos dons espirituais na vida da igreja de Cristo, porque quando eu olho para os dons espirituais, que nada mais, que nada menos são aqueles que edificam o crente, são aqueles que capacitam o crente, são aqueles que preparam o crente para essa tarefa, para essa missão evangelizadora. Então tente compreender comigo, o Espírito Santo atua na vida da igreja com dons espirituais. E qual dons é esse? Dons de operação de maravilhas, dom de discernimento de espíritos, dom de profecia de línguas, dom de variedade de línguas, dons ainda de cura, dons ainda de visões, dons de profecias, dons de revelações. Todos esses dons espirituais são dados para a igreja de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo sobre a terra. Mas como eu posso receber esse dom na minha vida? Aí você me pergunta, como eu posso ter esse dom na minha vida para me capacitar, para me revestir, para que eu seja uma igreja? Eu te mostro como você pode ter esse dom na sua vida. É você estar orando ao Senhor e pedindo: Deus, me dê esses dons, me dê essa capacitação que o irmão Bruno está falando agora para mim. Então tente compreender, esses dons espirituais vêm através do seu esforço em oração, vem através da sua luta em oração, vem através de você pedir para Deus esses dons na sua vida. Se você não tem nenhum dom que você recebeu do Senhor, porque quando nós olhamos para dons espirituais, olhamos para pessoas que buscam o Senhor em oração e recebem esses dons. Pessoas que ainda quando o pregador está pregando, ela levanta a mão e acredita que ela pode receber o dom espiritual, ela pode receber pela fé dela, ela pode receber pela forma dela acreditar, da forma dela a confiar que Deus fará alguma coisa na vida dela. Então tente compreender, o Espírito Santo, ele atua ao nosso meio, ele atua aqui, ele atua onde você está, aonde você está caminhando, aonde você mora, ele atua aí. Então tente compreender, o Espírito Santo ainda é aquele que tem a diversidade de dons, ou seja, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de vários dons espirituais, são dados dons espirituais para cada coisa que for útil sobre essa terra, mas não para ostentação. É isso que eu quero deixar claro. O crente, para ter dons espirituais, não é para ele ostentar, ou seja, não é para ele se gloriar das obras,
se aparecer como brilho, dizer que ele faz isso, dizer que ele prega isso, dizer que os dons é dele. Não, nada disso. O Espírito Santo está dizendo que ainda nós temos que passar essa glória, essa honra, tudo isso que nós temos aqui como ostentação, brilho, aquele que merece tudo, aquele que merece, aquele que tem mérito de tudo isso, Jesus Cristo, porque só Ele é alguma coisa na nossa vida, só Ele é alguma coisa na nossa história, só Ele é alguma coisa no nosso ministério, Jesus Cristo. Então deixe essa palavra ao seu coração antigo, se esforce, lute para receber esses dons espirituais na sua vida, e você será capacitado, revestido, preparado para uma missão evangelizadora. Deus te abençoe grandemente.